as equações seguintes, sendo U, que é o universo, o intervalo de 0 a 2π. Então, letra E, seno de x igual a 2, e letra F, 4 vezes seno ao quadrado de x menos 3 igual a 0. Bom, como é que eu vou resolver isso aí? Sempre que a gente vai resolver questões que envolvem as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, é sensato desenhar o ciclo trigonométrico, por mais simples que seja, né? Coloque ele aqui. Lembrando, o eixo do seno é o eixo y, né? Já que estamos resolvendo questões sobre seno, eles vão ajudar muito na hora de resolver as questões. Então vamos aqui. Observando aqui no ciclo trigonométrico, os valores do seno estão sobre o eixo y. Então, o menor valor para o seno de um ângulo é menos 1, e o maior valor do seno de um ângulo é 1. Então, aqui nessa questão letra E, ele está dizendo que o seno de x é igual a 2. Veja que se o menor valor para o seno é menos 1, então eu tenho que o seno de um ângulo x, ele é maior que menos 1, e o maior valor para o seno é 1. Então veja que os valores do seno estão entre menos 1 e 1, não mais do que isso. Então como é que eu posso calcular o seno de 2? Seno de x igual a 2? Não calcula. Por quê? Não existe um ângulo de modo que a gente calcule o seno dele e o resultado seja 2. Então aqui simplesmente não existe valor para x, certo? De modo que o seno dele seja igual a 2. Porque o maior valor para o seno de x é 1. Vamos resolver a letra F, né? Antes de mais nada, eu vou procurar deixar o seno de x sozinho, isolado do lado esquerdo da igualdade. Então, como faremos? Eu vou passar o menos 3 para o outro lado, então minha conta ficará 4 seno ao quadrado de x é igual a 3. Esse 4 eu passo dividindo, então eu tenho que o seno ao quadrado de x é igual a 3 sobre 4. Como o seno está ao quadrado, eu vou extrair a raiz quadrada do número que está lá. Então eu vou ter aqui que o seno de x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 3 sobre 4. E aqui eu tenho dois valores. Então, o seno de x vai ser mais ou menos raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 4 dá 2. Então, raiz de 3 sobre 2. Então, observe que eu tenho dois valores para o seno. O mais raiz quadrada de 3 e o menos raiz quadrada de 3. Vamos calcular todos os casos aqui. Então, primeiramente, eu quero ver que o seno de x é igual a mais raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, qual é o ângulo, né, que eu aplico no seno e me dá raiz quadrada de 3 sobre 2? Eu vou aqui no ciclo trigonométrico e vou observar. Raiz de 3 sobre 2 está aqui, no seno. E qual é o ângulo correspondente? É um ângulo de 60 graus. Então, quer dizer, então, que o seno de x é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2, isso vai me dizer, então, que eu tenho que o x vale 60 graus. Mas não é só ele. Existe outro ângulo cujo seno também é raiz quadrada de 3 sobre 2 e que é positivo. Então, antes de mais nada, vamos aqui marcar o nosso ângulo de 60 graus. Então, 60 graus é mais ou menos por aqui. Então, o meu ângulo de 60 graus vai ser nessa posição aqui. Então, quem é o seno de 60 graus? O seno de 60, eu pego aqui, ligo com o centro, e aí o seno de 60 graus vai ser para mim esse tamanho que está aqui, ó, de 0 até essa altura aqui. Então, esse é o seno, né, de 60 graus. Ele é positivo, ele está no primeiro quadrante, ele é positivo.
Mas aqui no segundo quadrante, um ângulo que tem esse mesmo tamanho também é positivo, né? Então, que ângulo é esse? O que nós vamos fazer é prolongar aqui para descobrir que ângulo é esse. Então, veja. Prolonguei o meu ângulozinho aqui. Belezinha. Então, aqui é nesse ponto aqui, eu tenho meu outro ângulo. Mas que ângulo é esse? Então, eu vou ligar ele aqui com o centro. E aí, observe o seguinte. O que eu quero, esse ângulo aqui, ele é de 60 graus, já vi. Que é igual a esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui também é 60 graus. Porém, nessa ponta aqui, quanto é o ângulo que eu estou procurando? Então, ele não chegou a 180. Então, 180 menos 60 dá 120 graus. Então, esse ângulo ali, naquela ponta, é de 120 graus. Então, para o meu seno de x é igual a mais raiz de 3 sobre 2, eu tenho que o x é 60 ou 120 graus. Em todos os dois casos, o seno de x é raiz quadrada de 3 sobre 2 positivo. Isso equivale que o x ou é o ângulo de 60 ou é o ângulo de 120 graus. E agora, como é que eu calculo o seno de x quando ele for negativo? Então, eu tenho seno de x igual a menos raiz de 3 sobre 2. O seno é negativo no terceiro e quarto quadrante. Então, vamos trazer esses ângulos para esses quadrantes. Então, aqui eu vou trazer fazer uma simetria horizontal aqui. E aqui eu também posso fazer uma simetria horizontal desse lado de cá. Prontinho. Então, aqui eu tenho esse ângulo aqui nesse local e esse ângulo aqui nesse outro local. Todos eles, o seno dele é negativo. Então, vamos descobrir que ângulo é esse. Então, basta eu ligar aqui, esse cara aqui desse lado. Vou ligar aqui do outro lado. E vamos descobrir que ângulo é esse. Então, vamos lá. Esse ângulo aqui, ó, que está aqui, ele também é 60 graus. Então, 180 mais 60 dá 240 graus. Então, está aqui, esse ângulo nessa ponta aqui é 240 graus. E esse outro ângulo, aqui desse lado, também é 60 graus. Então, 360 menos 60 graus dá 300 graus. Vem, amigo. 300 graus. Então, onde é que está o seno desses dois ângulos aqui? Ó? Ele está aqui nessa posição. Vamos ver, é só observar ele sobre o eixo Y. Então, veja o tamanho dele aqui. E aí, o seno de 300 e 240 é esse tamanho aqui sobre o eixo Y, nessa parte em lilás aqui. Ó. Só que aqui nessa parte de baixo, o seno tem sinal negativo. Né? Então, aqui, terminando de responder, o seno de x vai ser menos raiz de 3 sobre 2 quando o x for 240 graus ou quando o x for 300 graus. Então, a solução da minha equação, eu tenho 4 valores. Eu tenho 60, 120 graus, 240 graus e 300 graus. Todos esses 4 ângulos, né, eles dão a resposta da minha equação, 4 vezes seno ao quadrado de x menos 3 igual a 0. Obrigado por assistir. Bom estudo!